Aleluia. Glória a Deus. Muito grato a Deus pelas mensagens de alguns irmãos, para mim, para a pastora hoje. Hoje é o dia do pastor, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe quem nos abençoa. Que Deus abençoe quem ora por nós, em nome de Jesus. Dentre muitas mensagens hoje, eu recebi uma muito interessante. Eu recebi uma mensagem muito bonita hoje no WhatsApp. Só não gostei do versículo que dizia no final. E a pastora, eu morremos rindo, né? E no final dizia assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu disse, não, isso aí é pro dia no meu túmulo, lá no velório, pode botar, tá autorizado, né? Mas eu tenho muito que combater o bom combate ainda, amém? Não está na hora de guardar a fé, glória a Deus, mas eu sei que a intenção foi a melhor possível. Eu achei engraçado, queria compartilhar com vocês, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, abrem João capítulo 10, nós somos muito gratos por todo o carinho, por todo o respeito, honra que os irmãos demonstram para conosco, principalmente no dia de hoje. Mas eu quero pedir para os irmãos que nunca se esqueçam de quem é o sumo pastor, de quem é o bom pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aquele que o nome dele está acima de todo nome. Ele é incomparável. Aleluia, esse é o nosso grande pastor, o nosso supremo pastor, é o nosso Senhor. João capítulo 10. Eu vou ler o versículo 11 como ponto de partida, mas se você puder ficar com a sua Bíblia aberta durante a pregação. João 10, 11, diz assim a palavra de Deus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem falou isso aqui? Jesus. Amém? Olha o que Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Pode ficar com a sua Bíblia aberta, porque aqui a Bíblia não está nos mostrando apenas o que Jesus faz, mas quem Jesus é. Quem é o nosso sumo pastor? Quem é o nosso supremo pastor? Quando nós vamos ler as cartas do Novo Testamento, a maioria delas escritas pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer que o único assunto, embora ele fale de centenas de assuntos em suas pregações, mas no final o único assunto do ministério de Paulo é Jesus. E todo o pastor que se preze, que é temente a Deus, ele tem que vigiar para que o único assunto do ministério dele seja Jesus Cristo. Jesus Cristo salvando, Jesus Cristo transformando, Jesus Cristo restaurando, Jesus Cristo estando acima de tudo e de todos, Jesus sendo por nós tornado ainda mais famoso em todos os lugares, se é que isso ainda é possível. Amém, irmãos? Então, o bom pastor do capítulo 10 de João, que o próprio Jesus fala, ele é no versículo 7, por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. No versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Vou repetir: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o único caminho para a salvação, irmãos. No aprisco de Jesus, ou no aprisco de Deus, você que é ovelha, que quer ser ovelha, a única entrada que tem é o próprio Cristo. Ele é a porta das ovelhas, não tem como acessar o céu, não tem como acessar a presença de Deus, não tem como acessar o próprio Deus, se não for através de Jesus. Amém? Tem gente que acha que consegue acessar Deus por meio da sua força, consegue acessar Deus por meio do cumprimento de algumas regras religiosas, consegue acessar Deus. Aquele que é muito crente, nós tínhamos algum irmão, acho que hoje não temos mais, mas deve ter algum perdido aí pelo meio, que quando você fala com ele, eles não, eu recebi algo direto de Deus agora. Deus falou comigo agora, pastor, isso aqui veio direto dele agora. Não, irmãos.
É através de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Lembra que eu preguei semana passada? Claro, quem estava aqui, quem não estava pode ver no YouTube. Semana passada nós falamos sobre a forma com que se acessava a Deus na velha aliança. Não era qualquer pessoa, não era qualquer crente, não era qualquer irmão que podia acessar o Senhor. Existia um sumo sacerdote que ali ele entrava no lugar onde Deus falava, manifestava a sua presença, e ele não podia ter nenhum pecado, e ele ali oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. Então o povo não tinha acesso à presença de Deus, o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos ou ao lugar santíssimo. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu lá na cruz, o véu do templo se rasgou, e isso é literal, isso não é simbólico. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. E a partir daquele momento, todos nós passamos a ter acesso ao Senhor. Mas há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor. Aleluia. O bom pastor é aquele sobre o qual eu quero pregar e falar com vocês nessa noite, falar um pouco mais do nosso Salvador e nosso pastor. Ele é a porta das ovelhas, ele é o único acesso ao aprisco, ele não é um caminho entre vários, ele é o caminho. Artigo definido, masculino, o caminho. Ele não é um caminho, ele não é qualquer caminho, ele é o único caminho para a salvação, ele é o único caminho para nós chegarmos na presença de Deus Pai. Aleluia, ele é a porta da salvação, irmãos. Fora da porta existem muitos perigos, fora da porta existem muitos laços, fora da porta existem muitos demônios se levantando para ceifar sua vida, mas dentro da porta, que é Jesus, ali há segurança, porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e agora você tem, meu amado, a proteção de Deus sobre a tua vida. Aleluia, porque Jesus, ele é a porta das ovelhas. Muitas pessoas querem bênçãos sem passar por Jesus. Você já viu aquela pessoa, até mesmo evangélica, independentemente da religião, que ela fala muito em Deus, mas ela evita falar de Jesus? Não, porque lá no meu trabalho, sabe por que eu falo muito em Deus? Porque todo mundo lá fala em Deus. Porque se eu falar Deus, eu não sou cancelado. Porque se eu falar Deus, eu não perco amigos. Porque se eu falar Deus, todo mundo vai gostar de mim. Mas a partir do momento que eu começo a falar o nome de Jesus, eu sou cancelado. As pessoas viram as costas para mim. A partir do momento que eu começo a falar o nome de Jesus, eles falam: ah, tu é dos crentes, tu é aquele que vai na igreja, tu é crente. Então eu não falo mais de Jesus. Eu prefiro falar de Deus, mas você tem que falar de Jesus, porque Ele é o caminho que vai levar a Deus, Ele é a porta que você vai poder acessar ao aprisco. Como você vai ganhar pessoas para Jesus, como você vai falar do amor de Deus para as pessoas, sem mostrar o caminho que as levará à salvação. O bom pastor, ele é a porta da salvação, e não existe salvação sem Cristo, não existe salvação fora de Jesus. Olha o versículo 10, este é muito conhecido, o versículo 10 que diz: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. O bom pastor, ele oferece vida abundante. E vida abundante, irmãos, não significa ausência de problemas. Vida abundante não significa ausência de lutas. Vida abundante não significa apenas prosperidade financeira. Vida abundante é você ter paz com Deus, é você ter capacidade de perdoar e pedir perdão, é você entender que há um propósito de Deus que é maior do que você, é você entender que a esperança nossa é Cristo, é Jesus, o nosso bom pastor. Aleluia. Ter vida abundante é ter a presença de Jesus em nós. Quantas lutas você passou? Aquele que é crente já, se tem alguém aqui que não é crente, se torna hoje já, em nome de Jesus, amém? Quem liga comigo aí, amém? Glória a Deus. Mas se você é crente em Jesus,
Você vai poder ver em algum momento da sua vida, não sei se você já viu, eu já vi isso, não sei se você ainda vai ver, mas você que já é crente em Jesus, em algum momento da sua vida, você vai ver que os problemas que muitas vezes nós enfrentamos hoje são mais difíceis do que aquele problema que nos trouxe para Jesus. Alguém já notou isso ou não? Às vezes o problema que nos trouxe para Jesus, o problema que estava sobre a nossa vida e a gente queria dar cabo da nossa vida, a gente não queria mais viver, a gente tinha desistido de tudo, a gente estava numa depressão profunda, a gente estava afundado no pecado, e o problema que causou tudo isso na nossa vida, que nos trouxe para Jesus, hoje é nada. Hoje nós enfrentamos gigantes muito maiores, hoje nós enfrentamos tempestades muito maiores, mas qual a diferença? Agora nós estamos com Cristo, agora nós temos vida abundante, a vida de Deus está em nós, e nós conseguimos lutar, nós conseguimos vencer, nós conseguimos avançar, não pela força do nosso braço, mas porque Cristo habita em nós. Se o ladrão rouba, Jesus vem e restitui. Se o ladrão destrói, Jesus restaura. Se o ladrão mata, Jesus dá vida, e vida em abundância. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. Nós temos que viver uma fé de verdade, irmãos. Nós temos que nos converter a Cristo de verdade. Deixa eu dizer para você algo. Se converter a Cristo de verdade não quer dizer que você não vai errar mais. Não quer dizer que você não vai pecar mais. Não quer dizer que você não vai falhar mais. É bem verdade que João fala que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. É mentiroso, vive longe de Deus. Ou seja, nós não viveremos e não podemos viver na prática do pecado. Mas nós não deixamos de ser pecadores, nós não deixamos de errar, nós não deixamos de falhar. Então muitas vezes nós nos cobramos: ah, mas eu não fui perfeito, ah, mas eu não fui o que as pessoas esperavam, ah, mas eu não fui nem o que Deus esperou, eu decepcionei Deus. Irmão, se arrependa, ore a Deus, se levanta, sacode a poeira e segue em frente, porque Deus é contigo. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai falhar. Ter vida abundante e se converter de verdade quer dizer que você nunca esquece que tem um Deus que está cuidando de tudo da sua vida. Se converter de verdade é você balançar muitas vezes, mas você não cair. É você se dobrar muitas vezes, mas você voltar a ficar de pé, porque você tem uma fé inabalável naquele que criou todas as coisas e que salvou e que livrou você do inferno. Isso é se converter de verdade. Ora, eu vou errar, eu vou falhar, é claro que nós vamos. E por isso eu faço questão de começar minha pregação lá falando sobre isso. Nós somos gratos pelos irmãos que nos honram, nós somos gratos pelos irmãos que nos abençoam, nós somos gratos por tudo que Deus faz na nossa vida através da sua vida. Nós podemos e devemos viver como um exemplo do rebanho, mas nós não somos perfeitos, nós erramos, nós vamos voltar a errar, mas Jesus, aquele que não erra, Jesus, aquele que não falha, Jesus, aquele que dá vida, Jesus, aquele que conserta tudo, Ele vem para mudar a história de cada um de nós, para que nós saibamos que ainda que sejamos falhos, Deus é conosco. Aleluia! Ele é o sumo pastor, Ele é o maior pastor. Aleluia! Glorifica o nome dEle nessa noite. No versículo 11, que foi o que lemos: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu pergunto para você: que pastor morre pelas ovelhas? Você conhece algum? Eu não morreria por você. Por quê, pastor? Eu não mereço? Acho que não. Eu também não mereço. Mas é porque Jesus já fez isso. Eu morrer por alguém não vai salvar esse alguém. A morte de Jesus na cruz salvou todo aquele que nele crê. Aleluia. Então eu posso sim gastar a minha vida em favor de vocês, eu posso sim, e é isso que eu faço, abrir mão de todos os meus sonhos e toda a minha vida pessoal, para cumprir o chamado de Deus, que é servir a igreja, que é servir o Senhor, que é servir os irmãos. Sim, eu posso gastar a minha vida em teu favor, e nesse sentido eu posso dar a minha vida em teu favor, mas morrer por nós, só Jesus, irmãos. Morrer por nós, só Jesus.
Você sabe que no contexto ali histórico, nessa analogia que Jesus faz nessa passagem, falando de ovelhas e de pastor, normalmente são as ovelhas que morrem pelo pastor. Porque dali das ovelhas, pense numa criação de ovelhas, lá daquele tempo lá, é dali daquelas ovelhas que saía o leite, que saía a carne, que saía a lã. É um negócio que faziam entre aquelas ovelhas que dava lucro para os seus senhores, para os seus pastores. Quer dizer, no contexto natural da coisa, é a ovelha que morre por causa do pastor ou pelo pastor. Mas Jesus foi lá e inverteu. Jesus foi lá e disse: hoje não, hoje o pastor vai morrer pelas ovelhas. Diga glória a Deus, aleluia. Ele tomou o nosso lugar, Ele nos salvou de toda a condenação, Ele carregou toda a nossa culpa, Ele foi até a cruz por nossa causa. E neste sentido literal, Deus entregou o seu Filho, e o seu Filho Jesus morreu por nós naquela cruz, para que hoje você possa declarar que Ele é teu Senhor, que Ele é o sumo pastor, que Ele é o bom pastor, como diz a palavra de Deus. Versículo 14 e 15, versículo 14 e 15 do capítulo 10. Tem alguém acompanhando aí ou vocês estão só me olhando? Versículo 14 e versículo 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o bom pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Jesus sabe exatamente o que você passa 24 horas por dia. Eu vou além, Ele sabe exatamente o que você pensa 24 horas por dia. Ele não se esquece de você, Ele conhece você, Ele sonda o teu coração, Ele sonda os teus pensamentos. Esse é o nosso Senhor, aquele que além de te conhecer, não se esquece de ti. Qual é a crise do crente muitas vezes? Qual é a crise do cristão muitas vezes? É achar que Deus se esqueceu dele. Porque a luta está grande, porque a prova está grande, porque a dificuldade está grande, parece que Deus se esqueceu de mim. Irmão, o meu Deus não tem problema de memória, o meu Deus não tem Alzheimer, o meu Deus não tem qualquer outra coisa que possa fazer com que Ele perca a memória, uma amnésia, sei lá, não sei. Mas Deus não tem nada disso, irmãos. Aleluia, Ele se lembra exatamente de todas as coisas que Ele te falou, Ele se lembra exatamente de onde Ele te tirou, e Ele sabe exatamente, isso talvez você não saiba, para onde Ele está te levando. Ele conhece você, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sonda os teus pensamentos, e Ele não se esquece de ti. Então não entre em crise, quando a luta estiver muito grande, não entre em crise, quando a escassez bater a porta, não entre em crise, quando a enfermidade chegar, não entre em crise, quando tiver problema no casamento, não entre em crise, quando tiver problema familiar, não entre em crise, porque Jesus não se esqueceu de ti. Quem é mãe aí? Quem é mãe? Quem é mãe? Levanta a mão, quem é mãe? Ó, tem bastante mãe aí, ó. Pode baixar a mão. Vou perguntar para a mãe: mãe, quando teu filho pequenininho, você tinha o seu filho bebezinho, você largava ele de um lado, você esquecia ele lá e não dava mais mamar para ele? Não vou deixar ele aqui que eu tenho muita coisa para fazer agora, né? Vou deixar ele aqui porque eu tenho que assistir não sei o que lá na televisão. Vou deixar ele aqui, né? Porque meu dorama está atrasado, né? Eu tenho que assistir. Você deixava a criança lá, sim ou não? Não. Você sabe o que diz a Bíblia? No livro do profeta Isaías, coloca para mim, irmão, capítulo 49. Ei, irmão, coloca para mim, por favor, capítulo 49 e versículo 15 de Isaías. Pode ser que não erre. Capítulo 49 e versículo 15 de Isaías. Vamos lá, mamãe, que não esquece do filho. Então vamos lá. Pode, porventura, uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia. O próximo, irmão, por favor, o próximo versículo diz assim, ó: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você acha que esse Deus esquece de ti, irmão? Você acha que esse Deus vai esquecer de ti? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, irmão. Nós vivemos numa sociedade acelerada.
Já parou para pensar nisso? Ninguém tem tempo para nada, todo mundo está na correria, todo mundo isso, todo mundo aquilo, está todo mundo acelerado, está todo mundo se cobrando, está todo mundo querendo suprir aquilo que o outro espera dele. Às vezes eu estou sofrendo porque eu quero ser o pastor que tu quer que eu seja. Não, eu tenho que ser o pastor que Deus quer que eu seja. Tu entende isso? Lá no teu trabalho, lá na tua profissão, estão cobrando de ti que tu tem que ser aquilo que tu não é. Não, irmão, você tem identidade, você é aquilo que você é. Nós podemos melhorar, sim, e devemos. Mas tem pessoas sofrendo, pessoas angustiadas, pessoas em depressão, pessoas com crise de ansiedade. Por quê? Porque querem suprir a expectativa de outros, ficam se comparando com outros. Deus não esqueceu de ti, Ele sabe exatamente quem tu é. E se Ele te criou dessa forma, claro, pastor, eu não tenho que negar a mim mesmo, claro, tem que negar suas vontades. Mas você tem uma identidade que não muda a partir do momento que você nasceu de novo, a partir do momento que você se tornou um filho e uma filha de Deus. Você precisa suprir a expectativa de Deus. É esta expectativa que nós precisamos suprir, a de Deus. Ele nos conhece, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Aleluia. Versículo 16, aleluia, que eu estou quase indo para o final, eu acho. Versículo 16, aleluia. Jesus quer fazer a obra na vida de alguém aqui hoje, irmão. Em nome de Jesus. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas que são deste aprisco. Jesus não disse talvez eu tenha outras ovelhas. Jesus disse eu ainda tenho outras ovelhas. Aleluia. O que eu quero dizer para você com isso? Que o trabalho de Jesus não terminou em você, irmão. Eu vou repetir, o trabalho de Jesus não terminou em você. Jesus quer alcançar toda a tua casa. Jesus quer alcançar toda a tua família. Jesus quer te usar com poder, com autoridade, para transformar vidas, porque o trabalho dele ainda não terminou. Existem pessoas aqui nessa cidade, existem pessoas na tua família, existem pessoas no teu trabalho que precisam ouvir falar de Jesus. Isso é a coisa mais básica, irmãos. Quando você vê algo bom, vê algo interessante, você não sai logo contando para outras pessoas, você não sai logo mostrando para outras pessoas. Agora mesmo ele estava conversando com os guris ali, eu nem sei o que é, mas só para dar um exemplo, um disse pro outro, olha aqui que eu vou te mostrar, que eu achei, que eu consegui, que não sei o que. Quando tu vê uma coisa que tu gosta, quando tu vê uma coisa que para ti é bom, que para ti é importante, tu não quer compartilhar isso com outras pessoas. Você viu um filme que você gostou, você viu uma série que você gostou, você foi num restaurante que você gostou, você teve uma experiência que foi legal, você não compartilha, não quer contar para os teus amigos, não quer contar para os teus irmãos, para outras pessoas. Sempre, isso é natural. Agora o que tem de crente que é de Jesus já, pelo menos diz que é de Jesus, mas que não conta para ninguém o que Jesus fez na sua vida, é o crente 007, já viu? Você gosta de olhar filme de espião ou não? Eu gosto de olhar filme daqueles agentes secretos, assim. Tem uns crentes que é que nem aqueles agentes secretos. Eles se infiltram, eles ficam naquele país anos e anos, e ninguém sabe que ele é um espião, ninguém sabe que ele é um agente secreto. Ele disfarça de tudo que é jeito. Tem crente que é assim. Tem crente que aqui dá glória a Deus, tem crente que aqui diz aleluia, tem crente que toma ceia, que dá o dízimo, tem crente que é piedoso da porta para dentro, mas quando sai da porta para fora, parece que pega Jesus, bota no bolso da frente e anda por aí, para que ninguém saiba que ele é de Jesus, que ele é cristão. Você já viu aqueles irmãos que querem fazer missão na África? Agora passou um pouco a moda, né? Agora querem fazer missão em Orlando agora, né? Está diferente. Os irmãos querem fazer missão na África. Daí tu pergunta, quantos tu evangelizou lá no teu trabalho? Não, ninguém ainda. Quantos tu evangelizou lá na tua rua? Não, ninguém ainda. Mas é que o meu chamado é para fora, pastor. Eu fui chamado para fora. Então tá, amém, glória a Deus. Se for, Deus vai te levar. Mas alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu não compartilho Jesus com os meus amigos.
Eu não compartilho Jesus com o meu círculo de amizade, eu não compartilho Jesus com os meus colegas de trabalho, eu não compartilho Jesus com ninguém. E ninguém sabe que eu sou crente. A rede social da pessoa às vezes é um mistério. Ela posta tudo que é coisa, mas não fala que ama Jesus. Então nós precisamos, meus amados, nos disponibilizar a que Deus nos use para nós sermos ganhadores de alma. Alguém pregou o evangelho para ti, sim ou não? Quem é aqui que um anjo do céu desceu e pregou o evangelho? Um anjo, um querubim, desceu lá do céu e pregou o evangelho para ti? Ninguém, né? Pois é. Porque a Bíblia diz que ainda que um anjo descesse e pregasse o evangelho que não fosse esse, seja amaldiçoado. Está escrito lá em Gálatas. Mas o que eu quero dizer para você é o quê? Quem te evangelizou foi uma pessoa, irmão. Quem te evangelizou foi um familiar, foi um amigo, foi alguém que você nem conhecia. Deus usou alguém para te evangelizar. Eu conheço pessoas que foram usar. Olha só, isso aqui, com a experiência dos anos que passam, a gente vai notando isso. Eu conheço pessoas que foram usadas por Deus para trazer alguém para a igreja. E esse alguém que ela trouxe, o que ele trouxe, se converteu. E esta pessoa nunca mais voltou na igreja. Essa pessoa nunca se converteu. Essa pessoa, ela continuou no mundo. Mas Deus usou ela para trazer alguém que se converteu e que talvez hoje está até servindo a Deus. É aquela questão, se nós não clamarmos, até as pedras vão clamar. Deus vai fazer a obra dele, se você quiser ser usado ou não, se você quiser se disponibilizar ou não, Deus não vai parar a obra dele. Deus não vai deixar de salvar quem ele quer salvar. Mas a maioria dos crentes que eu vejo mimimi, que eu vejo chorando, é o crente gato gago, né? Já viu o crente gato gago? É o mimimi, né? Essa não foi boa, né? Se não riram, não entenderam ainda. Vou dar o delay aqui, não tem para vocês entenderem um pouco. Tem muito crente que é mimimi, que só reclama, que tudo está errado para ele, que nada está certo, que ele vê defeito em tudo, ele vê defeito na igreja, ele vê defeito nos irmãos, ele vê defeito no pastor, e vai ter, porque nós somos falhos, e a igreja é formada por pessoas, também vai ter erros, e ele só vê erro em todo mundo. Aí você olha para ele não está evangelizando ninguém. Ele nunca trouxe ninguém para a igreja, ele nunca falou de Jesus para ninguém. Ai, pastor, eu me esfriei espiritualmente, eu não estou conseguindo nem ir na igreja mais. Irmão, ninguém se esfria espiritualmente quando está evangelizando, ninguém se esfria espiritualmente quando está orando, ninguém se esfria espiritualmente quando está servindo a Deus, quando está fazendo a vontade de Deus. Se eu me esfriei espiritualmente é porque em algum momento eu parei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E Jesus está falando, o bom pastor aqui está falando que ainda tem outras ovelhas que ele quer trazer para esse aprisco. Quem vai trazer essas ovelhas aqui? Quem vai trazer essas ovelhas para o rebanho de Jesus? Eu estou vendo só uma pessoa levantar a mão e dando glória a Deus. Quem é que vai trazer para esse aprisco aquelas ovelhas que estão perdidas lá fora? Aleluia! Glória! Que Deus desperte no coração da igreja nessa noite o desejo de ganhar almas, o desejo de pregar o evangelho, o desejo de falar do amor de Jesus, o desejo de testemunhar aquilo que Jesus fez em sua vida. Note que o bom pastor, Jesus, ele decidiu usar as próprias ovelhas para essa missão. Jesus, ele decidiu usar as próprias ovelhas dele para esta missão, que é gerar outras ovelhas. Porque só quem já entrou pela porta pode contar a experiência que teve com Jesus, irmão. Só quem já entrou pela porta das ovelhas pode falar com autoridade quem é Jesus Cristo de Nazaré. Ovelhas saudáveis, elas não apenas seguem o pastor, elas ajudam o pastor a encontrar outras ovelhas. Elas ajudam o pastor a encontrar aqueles que estão perdidos. E como ovelhas desse pastor, nós temos a responsabilidade, irmãos, de gerar outras ovelhas. Amém? Volto a usar e falar da analogia que Jesus está dizendo aqui das ovelhas. É a ovelha que gera a ovelha. Pensa numa ovelha bonitinha. Quem é que fica prenha para gerar outra ovelhinha, outro cordeirinho? É a ovelha, sim ou não?
porque ovelha gera ovelha, o pastor cuida da ovelha, o pastor ajuda a ovelha, cuida do rebanho. Jesus está cuidando de nós, mas quem vai gerar outras ovelhas somos nós, quem vai gerar outras ovelhas são vocês, as ovelhas de Jesus. E por último aqui, para nós irmos para o final, versículo 17 e versículo 18, isso é muito poderoso, irmãos. Jesus diz no versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Amém? O nosso pastor nunca foi uma vítima, irmãos. Jesus nunca foi uma vítima. Ele se deu voluntariamente. Ele podia não ter se entregado. Ele podia não ter se dado. A dor era muito grande. Você lembra que lá no jardim ele suou sangue, lá no jardim ele chorou amargamente, lá no jardim do Getsêmani, Jesus ele sofreu a dor, o pecado, a enfermidade, tudo que de ruim possa haver sobre a nossa vida, recaiu sobre Jesus. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, irmãos. Só fala, passa de mim esse cálice, quem não quer beber do cálice. Só fala, passa de mim esse cálice, quem não quer participar daquele cálice. Naquele momento, Jesus, na sua humanidade, naquele momento, ele não estava querendo seguir, ele estava querendo parar, ele não estava suportando mais. Mas o Espírito Santo, naquele instante, eu creio, que enche a vida dele. E ele diz assim para o Pai, todavia, seja feita a tua vontade. E ele sabia, irmão, que fazer a vontade de Deus implicaria em ele ir à cruz, entregar a sua vida por nós. Mas ele também sabia que ao dar a sua vida voluntariamente, ele podia tomá-la de volta, como ele fez. Então Jesus não era vítima, Jesus se voluntariou, ninguém pegou ele de surpresa, irmãos. Ele sabia o preço que ele tinha que pagar, e ele pagou, e ele foi até o fim. Ele escolheu morrer, ele escolheu nos amar, ele escolheu nos salvar. Fique de pé. Aleluia. 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 Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, disse o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus não só tinha o poder, ou tem o poder, para dar a vida dele e tomá-la de volta, como ele tem poder para dar a vida a todo aquele que está sofrendo, como ele tem poder para dar a vida a todo aquele que vive angustiado, a todo aquele que vive deprimido. Ele disse, venham a mim todos os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Talvez você tenha o seu nome no hall de membros da igreja. Talvez você já tenha o seu nome escrito no livro da vida, e glória a Deus por isso. Mas você sente que precisa se aproximar mais de Deus. Você sente que precisa se aproximar mais do Senhor. Talvez alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, eu não sei, alguns eu não conheço. Mas nessa noite você tem a oportunidade de entregar a tua vida por completo, de entregar-se 100% a Jesus. Tem pessoas aqui que frequentam a igreja, tem pessoas aqui que conhecem o Evangelho, mas ainda não assumiram um compromisso com o Senhor, não se reconciliaram com Deus, ou não se batizaram nas águas. Mas o Senhor está chamando todos esses hoje. Aquele que não aceitou para aceitar, aquele que já aceitou para buscar mais a presença dEle, aquele que está frio para se aquecer na presença do Espírito Santo. Deus está chamando, e eu quero chamar aqui na frente essas pessoas hoje. Aquele que quer se aproximar mais de Deus, aquele que quer se aproximar mais da presença do Senhor,
aquele que quer se aproximar mais do sumo pastor que é Cristo, do bom e verdadeiro pastor que é o nosso Senhor Jesus, eu quero te chamar aqui na frente. Não fique esperando pelo outro. Sentiu vontade de vir, vem. Não fique esperando pelo outro. O outro é uma bênção, mas não vai poder fazer nada para te salvar. Aquele que podia fazer já fez, que é Jesus. Vai passando enquanto nós vamos adorando. Vai passando enquanto nós vamos glorificando o Senhor, enquanto nós vamos exaltando o nome lá dele. no chão estava Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu